Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem? A Proiliane está morrendo de saudade. Gente, hoje nós vamos estudar o gênero textual cordel. Pois é, hoje a gente vai estudar cordel. O que é o cordel? Então, vamos ver. O que é a literatura de cordel, né? Gente, eu sempre gostei de ler as literaturas de cordel, né? Porque tem literatura de cordel que é muito engraçada, né? Então, hoje a Proiliane trouxe para vocês uma aulinha bem legal falando sobre a literatura de cordel. Vejam bem, a literatura de cordel é um poema ritmado que conta uma história em tom bem humorado. Então, são livrinhos, né, que trazem pra gente um tipo de poema, um poemazinho, né? Esses poemas não são poemas tão grandes, né? Por quê? Traz essas historinhas bem humoradas que fazem a gente, né, ter prazer de ler, porque muitas delas são, né, engraçadas, faz a gente rir. Agora, tem algumas que falam muito sobre a realidade do nosso país e às vezes não são histórias, né, bem legais, não são poemas bem legais. São legais de ler, mas mostrando realidades tristes, certo? Existe, vamos dizer, literatura de cordel que faz com que a gente tenha gargalhada e outras que a gente fique naquele pensamento, refletindo sobre aquela situação. É mais ou menos isso que a Proiliane quer falar para vocês. Então, aqui há uma imagem, né, que sempre aparece em algumas literaturas de cordel. Vejam bem, a literatura de cordel, também conhecida como folheto, aqui no Brasil é um tipo de poesia popular que é impressa e divulgada em folheto. Então, são livrinhos bem simples, gente. São livrinhos que são confeccionados em folhinhas, aquelas folhinhas de ofício coloridas que a gente usa muito aqui na escola. São literaturas que são confeccionadas, né, até mesmo pela pessoa que está criando aquele poema. Por quê? São livrinhos que são de fácil compreensão, são livrinhos que são confeccionados até a pessoa que está produzindo aquele poema, né? E que traz muita curiosidade da gente poder entender o que é que tem ali naquela literatura de cordel. Eu não sei se vocês já viram, mas esses livrinhos aqui são livrinhos bem baratinhos e que são vendidos principalmente em alguns lugares. Eu não sei se aqui em Petrolina vocês têm acesso a essas literaturas, né, de cordel, mas eu creio que em grandes bibliotecas devem ter sim esses livrinhos para quem não conhece, tiver a curiosidade, né, e quando puder parar, né, se Deus quiser acabar essa pandemia, vocês tiverem acesso à biblioteca municipal daqui, eu creio que vocês vão encontrar bastante desses livrinhos. E às vezes é vendido também em bancas de jornais. Lá também vende, viu, gente? Então, vejam bem. Então, tem vários autores, pessoas que fazem esses livrinhos. Esse daqui mesmo fala sobre o discurso de um caipira arretado. Deve ser de humor, né? Então, a gente, se for ler uma literatura dessa, vai achar engraçada. E esse daqui, ó, discutindo a lei 10.639 na sala de aula. Deve ser muito engraçado também, eu creio. Só pelo título assim eu já imagino. A Bahia e a Vitória na língua de dois torcedores apaixonados. E esse, Dança do Ventre, uma arte milenar. A origem do mensalão vem dos tempos de Cabral. Então, são livrinhos, gente, que falam da realidade do nosso país e outros, né, que falam sobre a parte mais de humor, para a gente poder dar gargalhada sobre as histórias que são colocadas, os poemas que são colocados aqui. Cuidado com a gripe suína, mora ao seu lado. Então, são livrinhos que são criados justamente para orientar a gente sobre alguma coisa. Certo? O nome da literatura de cordel tem como origem de forma como esses folhetos são vendidos. Eles normalmente são pendurados em barbantes ou corda. Então, vejam bem, olha aqui, ó, literatura de cordel. Por que literatura de cordel? Porque as pessoas, gente, eles vendem, ó, são colocados em cordas
ou cordões penduradinhos. Muitas vezes os autores dessas literaturas, eles mesmo que fabricam os livrinhos, vão para a rua, colocam o cordãozinho, penduram cada folhetinho desse, cada livrinho, botam um pregadorzinho assim e eles ficam vendendo ali. Por isso são chamados de literatura de cordel, porque são pendurados em cordas ou cordões. Por isso que eles recebem esse nome. Olha aqui, ó, o nome literatura de cordel tem origem de forma como esse folheto é vendido. Porque eles são vendidos normalmente assim. Se você encontrar na rua, eles vão estar penduradinhos, né, com pregadorzinho, porque é dessa forma que eles expõem o trabalho deles. Vejam bem, aqui a Proiliane colocou também para vocês, né? E o bom, gente, é que muitas vezes... Quando eu trabalhei o ano passado com minha turma, do ano passado, do 5º ano, eu trouxe para eles 4 livrinhos desses de literatura de cordel, desculpa. E aí eles fizeram questão de ler, de acompanhar. E eu queria muito que vocês pesquisem aí, junto com a mamãe e papai, alguma literatura de cordel, que depois eu vou querer saber de vocês, se vocês realmente leram e gostaram, porque é muito bom. Esses livrinhos, gente, eles são pequenininhos. Vocês não vão cansar de ler, porque eles são, além de trazer uma linguagem formal, né, ou uma linguagem formal que a gente vai ter de fácil acesso à compreensão dele, vocês vão gostar porque vão fazer vocês sorrirem. A gente gosta de ler coisa que faz a gente dar gargalhada, né? Vejam bem, esse tipo de publicação é quase artesanal, é o que a Proiliane diz, porque as pessoas que criam esse livrinho, as pessoas que criam esses poemas, são eles mesmos que criam esses livrinhos, que confeccionam os livrinhos, certo? Pois os livretos, normalmente, de poucas páginas, porque eles não são livros grandes, são livrinhos bem pequenininhos, são produzidos e vendidos pelos próprios autores. Eles que confeccionam, eles mesmos que vão vender. E qualquer pessoa pode confeccionar? Pode. Se você quiser confeccionar, você pode confeccionar uma literatura de cordel. Eles são naquelas folhinhas, gente, coloridas que a gente usa aqui na escola, aquele papel ofício azulzinho, rosa, amarelo. São livrinhos que são bem simples, certo? Que até quem tem impressora em casa consegue fazer rapidinho. Não precisa ir para outro local. Até em casa você pode produzir sua literatura de cordel, certo? O cordel tem como principais características: sua história precisa ter início, precisa ter meio e precisa ter fim, como toda história, né? Precisa ter início, precisa ter meio e precisa ter fim. Uma linguagem popular, que é isso que a Pro quer dizer. Popular o quê? Regional e informal. Informal porque a gente não vai precisar, né, se preocupar em usar palavras de difícil compreensão. São informal, que são o vocabulário que a gente usa com as pessoas íntimas da gente, com as professoras, com os coleguinhas de sala, com os nossos vizinhos. Então, essa linguagem que a gente tem o hábito de usar diariamente. E popular e regional, de acordo com a nossa região, a linguagem que a gente usa aqui, né? Então, porque cada região tem uma linguagem diferente. Então, a linguagem popular e regional e informal. E de gênero literário, em versos e estrofes. Por quê? A literatura infantil, se é um poema, ela precisa ter as estrofes, né? Ser de estrofes, porque cada estrofe tem a quantidade de versos, né? Isso como aqui, ó. Vejam bem, a Pro trouxe como exemplo para vocês uma das páginas da literatura de cordel. Vocês podem ver aqui que tem 1, 2, 3, 4 estrofes, não é isso? Nessa literatura. E cada estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessas 6 linhas são chamadas de verso. Então, eu tenho 6 versos que formam uma estrofe, aqui mais outra estrofe. Então, nessas 2 páginas eu tenho 4 estrofes. Aí, vejam bem, vou ler aqui um pouquinho para vocês. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, com toda convicção, mas deram à profecia outra interpretação. Dizem que a transposição do São Francisco é que vai trazer água para o sertão, que do
a trago não sai, só um mar de água doce. E o desenvolvimento atrai. Porém a chuva que cai não é nem aproveitada. Esta água dádiva de Deus deveria ser usada. Em grandes reservatórios devia ser captada. Deveria ser guardada em tanques e cisternas. Tem países que constroem edificações modernas, que guardam a água da chuva com instalações externas. Então, muitas vezes, gente, esses poemas, eles vêm com rima, viu? Muitas vezes vêm com rima. Mas não precisa também ter rima na literatura de cordel, não. Esse aqui mesmo, aqui, ó, só uma partezinha dessa estrofe. Mãe é quem mostra o caminho para andar por essa vida e que faz nascer carinho com um amor sem medida. Então, tem vários tipos de literatura de cordel, que vem falando sobre o amor de mãe, que vem falando sobre o sertão, falando sobre fome, ou muitas delas também falando na parte de humor, né, de coisas engraçadas para a gente poder sorrir. Então, os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, vende muito literatura de cordel, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Ceará. O cordel é feito pelos cordelistas, que são cordelistas, são aquelas pessoas que criam, né, a literatura de cordel, aquela historinha, aquele poema, melhor dizer. É uma poesia popular, com traços de oralidade, divulgada em folheto, como a Proiliane mostrou para vocês. A partir disso, a poesia era citada e algumas vezes acompanhada de viola e pandeiro e dramatizada nos locais públicos como forma de despertar o interesse da população. Então lá, os cordelistas, para que as pessoas tivessem mais interesse de comprar, eles iam ler para chamar a atenção. Muitas vezes estavam ali na praça, exposto toda a literatura de cordel, todos os livrinhos de literatura de cordel, para chamar a atenção das pessoas. O que é que eles faziam? Para despertar o interesse, eles, além de ler, dramatizavam aquela história, né, aquele poema, e aí chamava a atenção do público fazendo o quê? Tocando violão, né, e usando pandeiro. E aí as pessoas iam chegando, se interessando e comprando a literatura de cordel. E aí a Proiliane mostrou até para que chamasse mais a atenção de vocês, a imagem que tem em alguns livrinhos da literatura de cordel, que eles faziam muito isso, para chamar a atenção, porque nem todo mundo dá valor, né, gente, a literatura de cordel. Nem todos dão valor. Então, a literatura de cordel é um livrinho muito bom, de fácil acesso, de fácil compreensão, e que eu espero que vocês possam pesquisar algum livrinho desses de literatura de cordel, ler e depois falar para a Pro na aula interativa. Vou finalizando aqui a aula com vocês, certo? Desejando um ótimo final de semana, que vocês façam a atividade, qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, no nosso próximo encontro, falem com a Pro para a gente poder tirar dúvidas, tá certo, gente? Deixo também aquela mensagem de João e Alice que diz o seguinte: a criança é a alegria como um raio de sol e o estímulo para a esperança. Um beijo da Proiliane.